Raquel, a profundidade desse debate a gente não consegue sublinhar suficientemente. Talvez seja o debate crucial. Nós estamos perdendo tempo com Daniel Silveira, estamos perdendo tempo com tornozeleiras. O debate que está colocado aí para a economia brasileira é fundamental. Mas vamos para o específico de hoje. O que nesse pedido de como é que ele formulou? Novo pensamento para a indústria. É realmente novo? William, tem fatores que é mais do mesmo e tem algumas questões que são realmente novas. O setor automotivo e o ministro da Economia, Paulo Guedes, passaram os últimos 3 anos e meio às turras, né? É um setor que já recebeu muitos benefícios fiscais, o ministro Guedes não concordava com isso. Hoje eu sinto que tem um alinhamento maior aí de posições de pensamento. O Guedes vem falando muito que o Brasil agora tem uma oportunidade única de se integrar às cadeias produtivas, e eu fui checar com muitas fontes desse setor e presidentes de montadores, especialistas, e é verdade. Com a guerra na Ucrânia e com a pandemia, você está tendo uma tendência de descentralização da produção de semicondutores, não ficar só na Ásia correndo ali um risco político. Esse setor sofreu muito nos últimos anos com falta de semicondutores. Então, Estados Unidos, Alemanha estão fazendo investimentos pesados para atrair de volta essas empresas. A Intel anunciou novas plantas nos Estados Unidos. Tem muita coisa acontecendo. Agora, se eu enxergo o Brasil fazendo o dever de casa na velocidade suficiente para atrair essas plantas para cá, aí é bem mais complicado. Mas aí por isso que nós temos Thaís Arbex e Caio Junqueira. Porque essas são decisões políticas, Caio. Hein, Thaís? Começando por você, pode ser? São decisões políticas. É um segmento importantíssimo que emprega 1.200.000 pessoas. Está certo o número na minha cabeça, Raquel? O número de empregados diretos no setor automotivo? Não seja coro, William. Então, por favor, dá uma... Eu acho que eu não estou enganado, é por aí. É importante, tem repercussão, é um símbolo de qualquer segmento importante de um país como o Brasil. O que, do ponto de vista político, esse tipo de pedido tem gerado aí em Brasília, Thaís? William, vou trazer para 2 questões políticas específicas. A primeira delas, no que diz respeito, e mais claramente, ao processo eleitoral. A gente sabe que a proximidade das eleições tem um fator muito decisivo em qualquer que seja esse processo em relação à economia. E aí, conversando especificamente com integrantes que fazem oposição ao governo no Congresso, há quem levante, inclusive, a possibilidade de o governo estar descumprindo a legislação eleitoral. Isso não está em questionamento oficial ainda, mas pode vir a se tornar um questionamento, sim, por uma parte do Congresso entender que há benefícios e conceder benefícios durante ano eleitoral é vedado pela legislação. Ok, é uma tecnicalidade que nos tira do debate central, que é que em medida um governo acha que uma política industrial possa ser parte da sua campanha eleitoral. Só para esclarecer o que a Thaís está falando, o Brasil tem um programa chamado PADES, que é um programa para incentivar a indústria de semicondutores, que é basicamente incentivo fiscal. E o que o governo fala é em reformular esse programa. Isso no ano eleitoral complica. Caio, em que medida entra no raciocínio político estratégico, em termos de tática política eleitoral, demandas como essa que vem desse setor da economia, poderia vir de outro? William, sabe o que eu acho interessante? Que toda vez que eu converso com um petista, todos citam política industrial. Hoje mesmo teve uma reunião do Alckmin com alguns economistas e um dos temas, economistas do PSB, nenhum petista, mas estava lá o André Lara Rezende, por exemplo. O pessoal adora um plano. Exatamente. E toda vez que se fala em programa econômico da oposição, eu vejo política industrial inserida nesse debate. E fazendo um link com o setor automotivo, pelo menos para o principal candidato da oposição, é muito simbólico, né? Por causa do ABC Paulista, por causa do berço do sindicalismo, por parte de ser uma base sindical importante do Partido dos Trabalhadores. Sempre ouço, e hoje ouvi de novo,
a expressão qual a política industrial. Não sei se é correto ou não, e confesso a ignorância não saber muito a diferença de uma política industrial à esquerda ou à direita, algo nessa linha. Não sei se tem isso, Raquel. A política industrial dos governos do PT, que começou lá no governo Lula, era a chamada política dos campeões nacionais, em que principalmente o BNDES... Permissão para ser advogado do diabo. Nacionalizar os semicondutores não seria isso? Depende da maneira como você for fazer, né, William? A política dos campeões nacionais, qual que era a grande crítica? Em que o BNDES escolhia... O Luciano Coutinho sempre questionou, então, contestou isso daí, tá? O então presidente na época, mas era isso. O BNDES escolhia algumas empresas, alguns empresários brasileiros para receber muito recurso e desenvolver setores críticos. E isso deu no que deu, tá aí a delação da JBS e da Odebrecht, que não me deixam mentir. Eles mesmos confessaram isso. O que a gente está falando na questão dos semicondutores, e aí você olhando o que os Estados Unidos e a Alemanha vêm fazendo, você pode fazer isso de forma diferente. Você não precisa favorecer um empresário nacional que depois vai te dar benesses. Você pode traçar uma estratégia para atrair grandes empresas multinacionais e oferecer as mesmas condições que são oferecidas em outros países. Mas o Caio trouxe um elemento importantíssimo para a nossa conversa, que é o seguinte: alguém está pensando nisso. Sim. Nesse momento é a oposição ao governo. Isso, que eu sempre ouço. Então, mas como que o governo do PT pensa nisso? A experiência deles não foi bem sucedida. Agora, assim, outra questão que eu sempre ouço da candidatura da oposição, do Lula, é de retomar o tal do MDIC, né? Que era o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Exterior. Na verdade, eles falam muito em desmantelar esse super Ministério da Economia que tem o Paulo Guedes e que o Bolsonaro juntou todo mundo. E uma das ideias é justamente voltar um ministério para pensar a política industrial como havia na era petista. Vamos provocar a Thaís, então, em função das conversas que ela mantém inúmeras todo dia com todo o pessoal do governo. No meio no meio desse furdúncio, como a gente caracterizou, esse momento do embate político-eleitoral, Thaís, tem lugar no governo para alguém pensar em coisas como política industrial? Miliano, no Ministério da Economia, sim, mas antes Mas eu estou falando em função da eleição, Thaís. Em função da eleição, talvez também tenha. E é por isso que a oposição já está em alerta em relação a isso. Mas há um debate também, William, quando você introduziu esse assunto, você citou que a gente está debatendo Daniel Silveira, tornozeleira, e eu já tinha dito isso na semana passada aqui no WW, que é o quanto esse ambiente de insegurança institucional pode afetar qualquer programa que seja em relação à motivação da economia. Como que será recebido? Como que o Brasil é visto nesse momento? Será que há ambiente para que um investidor coloque dinheiro aqui? Será que há ambiente para essa economia voltar a funcionar, como diz o ministro Paulo Guedes? Será que a gente está sendo olhado como um ambiente seguro de negócios? Então, Raquel. não há... Você fez um monte de perguntas. A única política... A Raquel vai amarrar tudo, né, respondendo a você, Thaís. As perguntas são terríveis. A única política industrial que eu enxergo no governo é redução de IPI, não dá para chamar isso de política industrial. Ele está usando uma sobra, entre aspas, de arrecadação e reduzindo um imposto que é fácil de reduzir, imposto regulatório. E se precisa de política industrial, aí é outra discussão, mas eu não vejo o governo fazendo nada de concreto agora, antes da eleição. Não acho que tem clima para se investir muito no Brasil neste momento, até outubro. O que eu acho é que a Anfávia quer antecipar uma discussão, quer começar a colocar uma discussão que precisa ser feita, mas que a própria Anfávia sabe que só vai ser feita depois da eleição, de forma concreta.